Toda epidemia começa com uma pergunta que ninguém consegue responder na hora certa. Isso vai crescer ou vai ceder? Quantas pessoas vão precisar de hospital? Quando é o melhor momento de agir? Durante séculos, a única resposta é esperar e contar os casos. Mas desde o início do século XX, pesquisadores começaram a perceber que doenças infecciosas seguem padrões matemáticos e que esses padrões podem ser modelados, simulados e usados para antecipar o futuro antes que ele aconteça. Hoje, a modelagem de epidemias é uma das ferramentas mais poderosas da saúde pública. E ela não vem da medicina, vem da física. Em 2024, o Brasil registrou a maior epidemia de dengue da história, com mais de 6 milhões de casos. Cidades do sul do país, que nunca tinham enfrentado a doença, de repente, tinham surtos. A dengue é complexa de um jeito que poucas doenças são. Ela precisa de um mosquito para se transmitir. Ela tem 4 sorotipos diferentes, e a adesão à vacina que existe hoje ainda é muito baixa, no momento em que a doença está avançando geograficamente. Então, como a gente decide quais faixas etárias vacinar? Quanto do controle de mosquito pode ser reduzido? E em que cenários a vacina muda o curso de uma epidemia? Não dá para esperar a próxima grande onda para descobrir. É preciso simular antes. Nesse vídeo, você vai conhecer a doutora Suane Tavares Rubem de Pinho, professora titular da Universidade Federal da Bahia, que durante a pandemia de Covid usou equações para prever quantos leitos de UTI a Bahia ia precisar semanas antes do pico chegar. Mas afinal, o que é a modelagem? É extremamente importante, a gente viu isso na época da epidemia da Covid, isso chegou à grande mídia, a importância da abordagem nas ciências da vida, não apenas estatística, como as pessoas estão mais acostumadas a lidar, mas a própria abordagem de modelagem. E a modelagem é assim, um instrumento básico, né, da física, usando os recursos da matemática e da computação. Ou seja, todos nós estamos interessados em saber como a população cresce, de que depende esse crescimento, quais são os fatores que estimulam esse crescimento, quais são os fatores que inibem esse crescimento. Isso vale, por exemplo, para a população da espécie humana, isso vale para população de outras espécies, isso vale para a população de células em um tecido. A gente teve em 2024 uma epidemia estrondosa de dengue, né, no mundo e no Brasil. A gente está tendo aumento de casos de dengue em cidades que não tinham dengue no Brasil, principalmente na região sul, e em outras cidades no mundo. Quer dizer, está havendo um avanço e se precisa entender e usar modelagem exatamente para a gente ver em que cenários, por exemplo, no caso da presença da vacina, quer dizer, o que significa uma baixa adesão à vacina? Qual é o efeito dessa baixa adesão à vacina? Que foi o caso da dengue, e tem sido o caso da dengue, e bastante preocupante. O quanto que a gente vai ter que mudar do controle de mosquito em presença da vacina. A gente vai ter que considerar duas coisas, quanto a gente pode reduzir do controle, né? Quais são as especificidades de cada cidade com as suas curvas, com as suas séries históricas e como que a gente deve atuar. Que faixa etária vacinar, quais são as limitações de uma vacina ou de outra vacina. Enfim, tudo isso a gente pode tentar mensurar através dos modelos matemáticos. A gente pode tentar avaliar cenários com base em certas premissas que não dependeria da epidemia se dar para a gente tentar buscar resultados. É o contrário, se tenta buscar resultados para que a gente possa estar preparado para quando a epidemia se estabelecer. A dengue é uma doença extremamente complexa. A sua dinâmica é complexa, não apenas porque ela é vetorial, ela precisa de um vetor, né? No caso, ela precisa do mosquito, né? Para poder fazer essa transmissão indireta, mas também porque ela tem múltiplos sorotipos. E o fato é que quando a gente vai estudar a efetividade da vacina, a gente ainda não tem o cenário no mundo real. Então, é aquela história para a qual a simulação computacional e a simulação do modelo é importante para a gente dizer, olha, aqui não teve vacina, se tivesse tido, como seria?
ou o que está acontecendo agora. Passou a grande epidemia de 2024 e aí chegou a vacina ao mesmo tempo. Então vamos testar a vacina. Ora, quando acaba uma grande epidemia, o que acontece? Esgota né, a quantidade de suscetíveis. Então você não tem uma grande epidemia. Então você não consegue testar no mundo real. Então você tem que testar no mundo virtual, de certa forma, e aí você consegue só testar cenários. Agora, recentemente, agora em 2026, a Butantan, né, está sendo testada em algumas cidades, tá? E aí, para poder ver. Mas, por exemplo, a do Butantan não aconteceu o DENV3 na prática, então eles não puderam testar em relação ao DENV3. Então é tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo. O que se precisa é realmente esforços de pessoas de todas as áreas para que o máximo de conhecimento chegue e a gente possa tentar gerar situações com segurança, né? Esse é um fato importante. E foi exatamente isso que aconteceu durante a pandemia, onde um grupo de físicos, matemáticos e epidemiologistas se juntaram para responder uma pergunta urgente. Quantos leitos de UTI a Bahia ia precisar nas próximas semanas e quando o pico ia ceder? O modelo mais simples, que foi um modelo proposto lá no início do século XX, que é o famoso modelo CIR. Você divide a população em suscetíveis, infectados e recuperados e tenta ver a taxa de variação de crescimento em função, entre outras coisas, do contato, por exemplo, numa doença de transmissão direta entre indivíduos suscetíveis e infectados. No caso da Covid, era importante, do ponto de vista da ausência de dados, se introduzir a presença dos infectados assintomáticos, introduzir a presença de expostos, que também em outras doenças isso acontecia, e do ponto de vista vamos dizer assim, da resposta que as instâncias governamentais precisavam, era importante a gente dividir a população que se internava em leitos clínicos, como a gente chamava, e leitos de UTI, e diferenciar aquelas pessoas que vinham a óbito, aquelas pessoas que se recuperavam. Então essa estrutura gerava um modelo mais complexo e a gente desenvolveu uma metodologia e, de certa forma, a gente trabalhando em cima desse modelo, a gente fazia um cálculo muito importante que era ver o que a gente chama de número de reprodução ao longo do tempo. O que é esse número de reprodução? Ele mede, em linhas gerais, o número de novos infectados a partir de um dado infectado ou a partir de um período para trás em que houve infecção. Então, se esse número médio ele é maior que 1, significa que a epidemia prossegue. E quando se consegue, durante um certo intervalo de tempo em que ele cai abaixo de 1, então é uma medida um pouco mais precisa de se ver do que simplesmente uma curva epidêmica, você consegue dizer que a epidemia está tendendo a cessar. Então era importante, por exemplo, para os governos, era saber a partir de que ponto isso existiria. Era importante fazer um cálculo de quanto de leitos de UTI eles precisariam. Era importante fazer um cálculo de se as restrições, né, de movimentação fossem efetuadas, o quanto se ganhava, né, na redução de mortes, por exemplo. Para entender por que esse trabalho importou, precisamos voltar para abril de 2020. O Brasil ainda nem tinha fechado o primeiro mês de quarentena, ninguém sabia direito o tamanho do que estava vindo pela frente e cada estado estava se virando sozinho. Em Salvador, Maurício Barreto, que dirigia o SIDAX, foi um dos articuladores centrais de um grupo de pesquisadores que se reuniram para dar respostas ágeis para a população e o governo da Bahia. Assim foi criada a Rede Covida, Ciência, Informação e Solidariedade. E a formação da Rede Covida tinha esse caráter extremamente multidisciplinar. Aí é um pouco você tá no lugar
que precisaria estar no momento que precisaria estar, né? Eu não vou nem usar a palavra certo, porque nada era certo numa pandemia. Naquele momento, tinha alguns poucos anos em que se constituiu um centro interdisciplinar de dados e conhecimento em saúde, ligada à Fiocruz Bahia e com uma forte participação de docentes das mais diversas áreas. E ele se tornou uma espécie de polo agregador de pessoas de várias instituições, de várias áreas, em fazer um movimento não apenas ligado ao desenvolvimento científico, mas ligado também à capacidade de informação à população, que se tornava premente naquele momento. Pela situação que se vivia já de desinformação, pela falta de postura agregadora do governo federal. Felizmente, os governos estaduais dos mais diversos partidos, eles conseguiram se organizar, e no caso do Nordeste foi realmente um sucesso maior do que em outras regiões do Brasil. Em janeiro de 2021, um artigo desenvolvido com a participação de pesquisadores ligados à Rede Covida, à Fundação Oswaldo Cruz, a Universidade Federal da Bahia e outros centros de pesquisa foi publicado pela Nature Communications. Eles fizeram a modelagem do avanço da pandemia na população do estado inteiro, com 14,8 milhões de pessoas e 417 municípios. Foi um reconhecimento grande para a equipe de trabalho, principalmente pela rapidez com que as coisas tinham que ser feitas. Algumas pessoas não se conheciam e tudo a gente fazia remotamente, né? Então, tudo isso acontecendo, claro, como toda publicação, teve várias etapas de ir e vir, né? Várias demandas que os pareceristas faziam, mas a gente considera que foi algo importante e eu diria até que simbólico, né? É um pouco demonstrar para a população o quanto a ciência importa e que a ciência, para ser construída, ela precisa de tempo, não só de tempo, mas ela precisa de continuidade. A ciência sem continuidade, ela não gera tecnologia, ela não gera inovação, ela gera quando ela vai num crescente. Então, a cada vez que se interrompe esse processo, e isso em qualquer país, e até pensando na ciência de modo mais universal, isso significa um retrocesso de anos. Entende? Então, é isso que a população, as instâncias governamentais, enfim, todos aqueles que, ao final, numa situação limite como essa, fazem uso, né, dos benefícios da ciência, precisam entender. Eu acho que numa próxima pandemia, ou a gente fala em pandemia, mas a gente poderia falar de outras situações de risco, né, como as enchentes, como é importante que a física, os físicos, os matemáticos, os estatísticos, os cientistas de computação estejam junto com as pessoas, seja da área de meteorologia, seja da área de saúde pública, e que já estejam fazendo esse trabalho precocemente. Nessa direção, a gente está num projeto que começou até muito motivado pela pandemia, que é o AESOP. O A vem de alerta precoce de pandemias, ou seja, usando esses dados de atenção primária, que tem sido nossa base de dados, como a gente pode utilizar técnicas, que aí não são só de modelagem, mas a gente tem avançado em técnicas de inteligência artificial baseada em redes neurais, como a gente pode usar de maneira combinada essas duas técnicas, é o que a gente chama muitas vezes de inteligência artificial fisicamente motivada, biologicamente motivada, para que a gente consiga ajudar a dar um alerta precoce. Eu acho que esse trabalho não tem sido, esse projeto tem sido desenvolvido no SIDAX, mas não tem sido feito só por nós. Outros projetos nessa direção no mundo inteiro, né, estão sendo desenvolvidos. E eu diria que é isso, para acidentes, não só pandemias, mas acidentes em geral. Aquilo que pega a população completamente desprevenida e que, com toda essa situação que a gente está tendo ambiental, né, de mudanças climáticas, a chance disso
tem crescido e a gente tem observado no nosso país, assim, pelo menos anualmente, 1 ou 2 casos de desastres, né? Todo esse trabalho de cientistas, de tecnólogos para poder viabilizar um sinal mais preciso possível é importante. E hoje a situação é muito melhor do que há 100 anos atrás, né? Acho que a gente tem uma direção. Na Versatos HPC, ajudamos universidades, empresas e startups a saírem do gargalo computacional. Já entregamos clusters que rodam bilhões de parâmetros de IA com estabilidade e escalabilidade. Fale com a gente se precisar escalar a sua pesquisa. Aproveita e se inscreve agora no canal e compartilha esse vídeo com quem também gosta de entender o impacto da computação de alto desempenho no Brasil. Até o próximo vídeo.